Língua portuguesa, revisão para a Polícia Militar de São Paulo, primeira parte. Olá, minha gente, sou o professor Nelson Sartori, professor de Língua Portuguesa de vocês. Vamos trabalhar algumas questões importantes que a VUNESP prepara para as provas e para o edital que vocês vão trabalhar. Vocês vão perceber que eu selecionei aqui as últimas provas, tá? Que tratam dos temas e dos assuntos importantes que vão cair na prova de vocês. Então, presta atenção. Treinando em cima de questões de prova, nós ficamos aptos e bem preparados para ter um resultado bastante efetivo no dia do exame de vocês. Então fica comigo, vamos lá, trabalhando aqui as primeiras questões. Vamos trabalhar a questãozinha número 1. Veja aqui comigo a questão número 1. Ela é uma questão de acentuação gráfica, tá? Lembre-se que a acentuação gráfica é uma estrutura também que é associada às questões ortográficas. Tá? Então vejam só, ele coloca pra gente aqui o seguinte, ó, vamos marcar, né? Ele diz assim, sempre a gente tem que ler o enunciado da questão. Então ele diz o seguinte aqui, ó, na frase, a obra póstuma é incrivelmente contemporânea. Então ele diz o quê? Os termos destacados recebem acentuação gráfica em conformidade com as mesmas regras observadas para acentuação, respectivamente, nos seguintes termos. Pessoal, primeira coisa que eu tenho que saber, qual é a regra de acentuação dessas duas palavras. Então você vê, ó, póstuma. O que nós temos aqui? Uma proparoxítona, e como vocês sabem, todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? No nosso segundo caso, o que nós temos, ó, contemporânea. Então, o que nós temos aqui, olha só, vejam, enquanto aqui a minha sílaba tônica era a terceira, né? Aqui, ou melhor, na antepenúltima, tá? Aqui nós temos a penúltima. Então, o que eu tenho aqui é uma paroxítona. Mas qual é a regra que determina? É porque ela é terminada em ditongo. Então, é paroxítona mais o ditongo. O que eu preciso fazer? Eu preciso achar qual das estruturas traz exatamente essa mesma proporção, já que ele diz, olha aqui, olha só, respectivamente. Então ele diz os termos destacados recebem acentuação gráfica em conformidade com as mesmas regras observadas para acentuação, respectivamente, nos seguintes termos. Então tá aqui. Então o que ele faz? Ó, vamos dividir. Eu tenho que procurar na primeira coluna proparoxítonas, tá bom? Ó, legião, isso daqui não é proparoxítona. Angústia, isso daqui é paroxítona, eu quero proparoxítona. Tecnológicas, opa, achei uma, beleza. Também, pessoal, isso daqui é oxítona, tá? Tá fora. E páginas, beleza, eu tenho aqui proparoxítona, tá bom? Então a C e a E estão dentro da brincadeira. Agora eu tenho que encontrar o quê? Paroxítona. Veja, experiência, achei. Tá aqui, minha paroxítona eliminada em ditongo. E na letra E, isso daqui é uma oxítona. Está é uma oxítona. Então não atende às expectativas, tá? Veja o que eu fiz, eu respondi na vertical e não analisando todas elas. Por quê? Saber que é uma proparoxítona já me fez eliminar a alternativa A, B e D. Tá? E depois disso, olha só, o que eu quero? Paroxítona, ó, proféticos, proparoxítona. Alguém, oxítona. Tá? Paciência, paroxítona. Tá? Só que já tinha sido eliminado por aquela, está oxítona. Pronto. Tá? O que eu tinha aqui dentro dessa construção? Do mesmo jeito, se eu trabalhasse pela última coluna, eu ficaria com duas estruturas e eliminaria na sequência, ao ver que também não é a proparoxítona. Então, a alternativa correta nessa brincadeira aqui pra gente é a alternativa C. Bacana? Bonitinho? Então, aqui sim nós temos proparoxítona e paroxítona
terminada em ditongo. Tá bom? Aqui em cima nós temos o que? Legião, oxítona, mais proparoxítona, angústia. Vamos tirar toda essa bagunça daqui para ficar claro para vocês? Vamos? Né? Que não adianta a gente fazer tudo isso daí assim, não. Né? Então aqui, legião, oxítona, proféticos. Legião, proféticos. Depois, angústia. Nós temos o quê? Paroxítona e alguém oxítona. Aqui, proparoxítona, paroxítona terminado de tongo, é a nossa correta. Também nós temos oxítona e paciência, tá? Então nós temos aqui o que? Oxítona e proparoxítona. E páginas, nós temos aqui proparoxítona, tá? E está, que é uma oxítona. Tá? Lembrando, tecnológicas, tá aqui, experiência, tá aqui, para a gente poder estabelecer a letra C. Então eu refiz, que era para deixar bastante claro para vocês. Alternativa C, de casa. Questãozinha número 2. Vamos lá. Questão número 2 é uma questão de ortografia, tá? De parônimos, de palavras parecidas. Então, ele quer que a gente identifique, olha só, o seguinte: assinale a alternativa que substitui correta e respectivamente as expressões destacadas sem alterar o sentido original. Então, o que ele quer? Que a gente trabalhe aqui, olha só, com a finalidade, o sobre e o em lugar de. Tá bom? Então, mesma coisa, olha só, vou separar em 3 blocos. Vou começar pelo primeiro. Com a finalidade, o termo já diz. Isso daqui é introdução da ideia de finalidade. E qual é a outra que me traz isso daqui? O afim de. Afim tudo junto é afinidade e não finalidade. E a palavra fim, ela é uma palavra masculina, por isso ela não admite o sinal indicativo de crase. Olha só como a brincadeira dele mistura estruturas. Mistura estruturas, tá? Ele misturou aqui indicação de crase com ortografia, tá? Então estão fora a B, a C e a letra E, tá? Todos esses aqui já estão fora. Então fica aqui, afim, bonitinho. Agora ele vai para o sobre. Trocar experiências sobre o consumo, tá? A respeito do consumo. Por que eu estou colocando a respeito? Porque ele está colocando aqui, essas expressões. A estrutura da construção cerca de e acerca de é que eu uso para essa construção o acerca de tudo junto, porque ele é sinônimo de a respeito de, tá? Cerca de é aproximadamente, cerca aproximadamente, cerca aproximadamente, ou seja, elimino, tá bom? Agora, perceba que eu já havia eliminado aqui embaixo também, então eu já sei que a minha alternativa correta é a alternativa D, tá? Já sei. Mas mesmo assim, eu estabeleço quais são as estruturas que poderiam ser trabalhadas. Tá? E aqui ele fala assim, em lugar de, eu vou trabalhar com a estrutura em vez de, em vez é contrário, ao invés é contrário, em vez de é correto e ao invés de é contrário. Olha só a alternativa D, tá? Mostrando ali quais foram as perspectivas que deram certo nessa questão. Então, questão número 2, alternativa D de doido. Questãozinha número 3, ele trabalha o seguinte: assinale a alternativa
que traz respectivamente um substantivo, vamos ver, olha só, um substantivo, cujo plural se faz a exemplo de bem-estar. Tá? Qual que é o plural de bem-estar? O plural de bem-estar é bem-estares. Tá? E depois, tá? O termo presente no primeiro parágrafo. Então, que estava lá no texto. Outro substantivo destacado em expressão no texto com sentido coletivo. Tá? Então, olha só, ele quer uma dessas estruturas que seja um substantivo coletivo. Então, você vai usar o quê? Aquilo que você acha que você tem maior habilidade. Tá? População, isso daqui não era, é só a palavra população, perdão. População é coletivo, assistência não, progresso não, prevenção não, comunidade é coletivo. Então, olha só o que eu fiz. Nessa brincadeira, eu eliminei 3. Tá? Agora ele fala o quê? Palavra que faça plural. Bem-estar, bem-estares. Alto-falante, alto-falantes. Tá? Funcionou. Arco-íris já está na sua estrutura. Eu faço o quê? Os arco-íris. Eu não tenho nesse contexto plural. Quem faz o plural é só o artigo. Então, essa estrutura também não serve. Moral da história, o que nós temos aqui? Ó? População, como coletivo, alto-falantes, fazendo plural igual a estrutura, alternativa A é a alternativa correta. Tá bom? Então, ele trabalhou aqui plural do substantivo composto por hífen e substantivo coletivo. Alternativa A de água. Número 4. Número 4, ele diz o seguinte: a alternativa em que a palavra destacada qualifica adjetivo, qualifica, ou seja, é uma palavra adjetiva, o vocábulo anterior. Pessoal, o que ele está querendo? Olha só. Gostaríamos, poesia, dinossauro, público, esquece. O que ele quer nessa brincadeira? Que essa palavra seja um adjetivo qualificando uma palavra anterior. Pessoal, gostaríamos, verbo. Poesia, substantivo. Dinossauro, substantivo. O lugar público, público é adjetivo. E esquece é verbo. Só isso daqui já mata pra gente a grande questão. Só que o que ele quer? Que esse termo aqui, qualifique o termo anterior, que é o substantivo. Público é a característica, é a qualidade do lugar, tá? Então, essa daqui tá bonitinha. As demais estão erradas. Alternativa D de dado. Bacana? Vamos lá. Questão número 5. Olha a questãozinha número 5 que ele traz aqui pra gente. Mais uma vez, ele diz o seguinte, os termos destacados. Então, vamos lá, não, nunca, permanentemente, tá? Então, os termos destacados introduzem no contexto, respectivamente, as circunstâncias. Então, nós estamos falando do que, dentro desse contexto, se são circunstâncias, advérbios e, sintaticamente, adjuntos adverbiais. Tá? Então, o que nós temos aqui? Primeiro, negação. Tá bom? Então, intensidade, dúvida, intensidade está fora. Tá bom? Aí, o nosso segundo, nunca. Nunca pode ser negação e pode ser tempo. Tá? Mas a ideia principal é tempo. Não é dúvida. Tá? Então, a negação era. Negação era. Dúvida não é. Tá? Não é modo, não é intensidade, é tempo. Olha lá, já percebeu que nós achamos? E poderia ser negação. Poderia ser negação. Tá? E permanentemente
é o quê? Modo. É modo. Então, não é intensidade, não é tempo, não é afirmação, é modo. Alternativa correta, alternativa D. Então, são questões de morfologia, tá? A maneira como está sendo trabalhado já desde 2019. Tá bom? Nós sabemos que houve muito poucos concursos nesse tempo, né? Então, a gente trabalhar com os concursos que tiveram, que deram maior intensidade a itens importantes, para a gente poder perceber qual é a atualidade das questões da VUNESP, é um ganho bastante grande para vocês. Questão número 6, ele diz o seguinte: assinale a alternativa em que se aponta corretamente nos parênteses a noção que o vocábulo destacado expressa no contexto, tá? Então, o que? Corretamente a noção que o vocábulo expressa no contexto. Então, o que ele quer? Vamos lá. É aqui na letra A o com, o por, o na, o do e o sobre. Então, vamos vendo lá, olha só. Passei a dar mais valor ao contato com os 3 netos. Isso não é comparação, esse com traz ideia de companhia. Depois, alguém da família contava uma história de dano produzido por alguém. E ele diz que é o agente. Introduz, lembre-se aqui, ó, aponta corretamente, a alternativa que se aponta corretamente nos parênteses, a noção que o vocábulo destacado expressa no contexto. Então, dentro desse contexto, é comparação. Dentro desse pode ser agente? Pode pelo seguinte, porque essa expressão aqui, ó, é o agente da passiva. Como assim? Veja, é dano produzido por alguém. O que nós sabemos? Que alguém produz o dano, tá? Então, como ele passou a exercer a função de agente da passiva, esse por está introduzindo a ideia de agente. É verdade. Então, veja, esta forma, essa daqui está correta, tá? Depois, se prepara para entrar na faculdade de economia. Meio, não. Isso daqui não é meio, na verdade. Quando ele fala na faculdade, isso é lugar. Tá? É lugar, tá fora. Tá? A surpresa veio do Antônio, carioca da gema. Posse não é posse, é origem. Veio dele. E na última, olha só, conversávamos sobre a questão do direito. Não é lugar, isso daqui é assunto. Vai? Então, fácil, alternativa B. Tá? Você não precisa achar a circunstância específica, mas sim a ideia. Tá? E a ideia que ele dava, a grande sacada aqui, foi você entender que isso daqui é agente da passiva. Tá? Que está na voz passiva, que é a estrutura que ele queria demonstrar. Vamos lá, questão número 7 agora. Questão número 7 diz o seguinte, tá? São questões bem rápidas. Ela fala o seguinte para a gente, ó. A relação de sentido que a expressão destacar estabelece entre as ideias está corretamente indicada entre parênteses. Então, o que ele está dizendo para a gente é o seguinte, sobre o à medida que, o portanto, o porquê, o mas e o caso. Tá? Então, o que são cada uma delas nesse contexto? Então, ó, perguntas que não têm respostas certas e que se transformam à medida que os filhos crescem. Isso daqui, ó, é proporção. Não é finalidade, está fora. Tá? Precisam experimentar e testar suas possibilidades e, portanto, tá, desobedecer. O que nós temos aqui, ó, dentro desse contexto, é uma conclusão e não a causa. Tá? Tá fora também. Na letra E, acima de tudo, porque cada um deles é singular. Ele está dizendo que isso é condição, mas não é condição, não. Isso daqui é causa. Tá? É um porquê. Se não é causa, é
explicação. Depois, ou até funcionam temporariamente, mas isso daqui é uma adversativa, tá? E, obviamente, como é adversativa, ela estabelece uma relação de oposição. Então, isso daqui está correto. Tá bom? Está correta a letra D. Caso se constate, se constatar, isso daqui não é consequência, tá? É, na verdade, condição. Então, está fora também. Alternativa correta. Alternativa D de dado. Olha que bacana. Questãozinha número 8, e essa é interessante, porque ele fala o seguinte, ó, assinale a alternativa em que o pronome destacado expressa a noção de posse. Tá? Então, quais são eles? O lhe, o se, o alguém, o toda e o cujos. Né? Dependendo do seu conhecimento, você já matou a questão, mas vamos entendendo que esse pronome lhe aqui, ó, opa, deixa eu botar a minha caneta, que é para funcionar direitinho, tá? Mas lhe pareceu sinistro, pareceu a ele, tá? Então, pareceu sinistro, parece sinistro a alguém, tá? Então, isso daqui é complemento. Não tem nada de ideia de posse. Depois, mulheres se olham. Isso daqui é pronome reflexivo. Uma olha a outra. Alguém, tá? Quando perceberem que alguém os observa. Pessoal, isso daqui é um pronome indefinido. E não dá ideia de posse, nenhuma delas, tá? Toda a cidade, mesma coisa. Indefinido. E cujos, lembre-se que o cujos sempre estabelece relação de posse. Tá como? Concorda com o termo posterior e diz que mulambos são o quê? É esse ser, tá? Era um ser encardino, cujos mulambos, em forma de saia, os mulambos do ser. Então aqui nós temos uma relação de posse, tá bom? Se é posse, já matamos a questão alternativa aí. O cujo sempre vai apresentar relação de posse. Sempre vai determinar que o termo posterior pertence ao termo, ao substantivo anterior. Vamos lá para a questãozinha número 9. Questão número 9, ele diz o seguinte, ó, assinale a alternativa em que todas as formas verbais estão empregadas em conformidade com a norma padrão da língua. Tá bom vendo? Ó, eles se comprometiveram, não. Eles se comprometeram. Errou. Tá? Desse modo, eles pensaram, tá, vamos vendo aqui, ó, comprometeram a trabalhar juntos em um casal especializado no ensino de matemática para vestibulares. Desse modo, eles pensaram em uma estratégia que mantivesse o módulo, o público interessado nas aulas de matemática. Perfeito, tá? Construção está correta. Ó, depois, com as novas metodologias de ensino, eles reaviram, olha que lindo, não, grande parte do público, eles reouveram, eles recuperaram, tá fora, tá? Depois, após uma reformulação do canal, é possível que eles passam a ter, né? Não, é possível que eles passem a ter, tá errado. E a última letra E, tá? As aulas que eles virem a formular, não é virem, porque não é questão de ver, é que eles vierem a formular, tá? Vierem a formular, as aulas que eles vierem a formular sofrerão os ajustes que se fizerem necessários ao público. Então vejam aqui, né? Ó, as questões que eles constroem aqui nesse contexto. Com as novas metodologias de ensino, eles reaviram grande parte do público
que haviam perdido. Após uma reformulação do canal, é possível que eles passem a ter mais pessoas que mantêm interesse. Quem que mantém não são as pessoas? Então aqui tem que ter acento circunflexo, tá? E aqui embaixo a mesma estrutura. Então algumas estratégias, algumas estruturas apresentavam mais de um erro. A alternativa correta é a B de bola. Vamos para a questãozinha número 10. Questão número 10 é uma questão em que você vai o quê? Completar as lacunas a partir de uma regência. Então olha só. E aí nós fazemos aquilo que sempre deve ser feito, que é eliminar a estrutura. Tá? Então vejam só como é que funciona isso daí. Ó. Os candidatos e inscrições. Posso dizer os candidatos de que inscrições? Jamais. Os candidatos que as inscrições com isenção de taxa estão pendentes? Não dá. Cujos as, pelo amor de Deus, primeiro, isso daqui concorda com inscrições. Lembram? Então seria cujas. E eu nunca terei artigo depois. Tá fora. Tá? Os candidatos às quais inscrições, olha que absurdo, é o cujas. Tá? Inscrições com isenção de taxa estão pendentes, devem procurar a secretaria para entregar documentos, tá? Documentos os que possam, tá? Os que possam comprovar. Documentos que possam, falou assim, para entregar documentos que possam comprovar endereço e renda, tá? Os quais, nos quais e com os quais. Por quê? Olha só, com os quais. Porque é com os documentos que eu vou o quê? Comprovar o endereço. É com eles, não são eles que vão comprovar. É com eles que eu vou comprovar. Por isso que a alternativa é essa daqui. Tá? E na última, o deferimento e inscrições só ocorrerá. Falou assim, é o deferimento de tais inscrições, tá? Mas olha só, o deferimento para estas inscrições só ocorrerá após a entrega. Então, deferimento para essas poderia ser, mas está tudo fora. O requerimento nestas inscrições, não, porque ele não está fazendo referência a um termo imediato, está errado. Destas ou dessa, o referimento a essas inscrições, tá? O deferimento, quem faz deferimento de alguma coisa. Tá? Então, poderiam ser destas? Poderia. Poderia ser dessas? Poderia. Então, olha só. São esses os elementos pertinentes e que garantem a alternativa E como resposta correta. Bacana? Questão número 11 é uma questão do quê? De sinalização indicativa de crase. Então, essa daqui, ó, é interessante porque você pode começar por onde você quiser, né? Mas vamos eliminando. Então, o que a gente tem aqui? Olha só. A gente tem o seguinte. Porque um mecanismo que em tudo parece levar à conexão, tá, entre pessoas, leva algo a alguém, leva à conexão entre pessoas. Então, o que eu tenho aqui, ó? Leva a conexão entre pessoas, então ela leva a alguma coisa, tá bom? Leva a alguma coisa. Como conexão é palavra feminina, se fosse trabalho, para se levar ao trabalho entre pessoas, eu teria a estrutura interconcrase. Logo, ó, duas que eu já jogo fora, tá? Depois, ele coloca o seguinte, e por conseguinte melhorar a vida humana, é ao mesmo tempo produtor de sofrimento, frustração e violência, uma hipótese a ser considerada. Olha que interessante, eu tenho verbo. E antes de verbo não ocorre crase, então o que eu tenho é só esse A. Toda vez que aparecer indicação, tá fora. Nós estamos só com a B e com a C. A A e a B agora que são corretas. Tá? Então vejam. A hipótese a ser considerada é que o ambiente digital, por natureza desumano, mais impede as relações do que a ou as favorece, do que favorece alguma coisa, né? Ou seja, quando ele as favorece, ele está favorecendo as relações. Então, do que as favorece.
Esse as é um pronome, por isso ele nunca vai ter indicação do sinal de crase. Então, olha só, isso está fora, tá? Poderia dizer do que a favorece, do que as favorece. Só que é importante entender que favorece as relações. Então, tem de estar no plural nessa brincadeira, não pode estar no singular, tá? E por último, olha só que a gente já vai ver na construção, por último, não tem mais uma, ele diz assim, ó: cuidar da qualidade das relações na época em que tudo vale a pena, quantidade é um caminho de cura contra a oferta, é contra algo. Então, oferta aqui é pura e simplesmente artigo. Então, ó, como a gente já vai eliminando tudo isso daqui, tá? Falou assim, ó, contra a oferta venenosa da coletividade a qualquer preço. Pessoal, qualquer é um pronome indefinido, não determina gênero, é apenas o a. Ó, fora e fora. Quem sobrou nessa brincadeira? Apenas a alternativa B de bola. Tá bom? Vamos para a última, então, que é a nossa questãozinha número 12, e ela também é uma questão do uso do sinal indicativo de crase. Então, olha só. Um novo termo é cunhado devido à necessidade, é devido a algo, tá? Se fosse trabalho, seria ao trabalho. Então, nós temos aqui, ó, o a com indicação de crase, ou seja, fora, 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 né? Devido à necessidade de dar o nome a um conceito. O pessoal já não tem um aqui que é masculino, então aqui eu tenho apenas um a. Não posso ter sinal indicativo de crase ali, ó. Tá fora? Tá fora. E agora a última, tá? Olha como a última mata bonitinho. Há um conceito que antes não existia e que passará assim a ser usado. Gente, aqui nós temos verbo. Então, meu a é limpinho. Ele não admite essa estrutura, tá? Ele não admite essa estrutura. Olha aqui o que sobrou pra gente. Alternativa D de dado. É a alternativa nessa questão de emprego do sinal indicativo de crase. Bom estudo para vocês. A gente volta no próximo bloco com mais questões. Até já.